Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz, povo de Deus, vamos nos colocar de pé nesta noite. É um motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor nesta sexta-feira. Nós estamos aqui apresentando as nossas vidas, o nosso amor a Deus, pela boa escolha que nós fizemos de estar aqui, amém? Vamos começar o nosso culto agradecendo a Deus pela oportunidade rica que nós temos de estar na casa do Senhor. Eu gostaria de te convidar para você fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e vamos começar a invocar o nome do Senhor nessa noite. Ele é fiel e Ele já está aqui no nosso meio, operando, fazendo coisas grandes em nosso favor. E eu creio que enquanto você louva, enquanto você adora, o Senhor está operando grandes coisas na sua vida, na sua casa, na vida dos seus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos, Senhor, realmente termos uma oferta diante do Senhor e nos apresentar diante de Ti e declarar que nós estamos ansiosos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nós, em nossas vidas. Senhor, nós queremos abrir os nossos corações nessa noite, preparar este ambiente para que o Senhor tenha liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus, nós queremos deixar as nossas preocupações, os nossos problemas diante da cruz e nesse momento queremos olhar para Ti, Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor e crer que o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso favor. Em nome de Jesus, nosso coração se alegra, porque na Tua presença há abundância de alegria. Obrigada, Deus, porque a Tua alegria é liberada sobre nós, a alegria que nos fortalece, a alegria que nos faz ficar firmes diante do propósito que o Senhor determinou para cada um de nós. Obrigada, Deus, porque enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando da vida daqueles que deixamos lá na nossa casa. Obrigada, Pai, porque os Teus anjos estão ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo de todo mal e de todo perigo. Nós Te adoraremos, nós nos renderemos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. E contra vocês, espíritos malignos que tentam agir contra o culto desta noite, que tentam impedir com que os Teus servos adorem em espírito e em verdade, nós Te damos uma ordem esta noite. Pega agora tudo que é de vocês e vai batendo em retirada, vai soltando as vidas, vai desalojando. Nós declaramos que esse ambiente e as nossas vidas, nós temos liberdade na presença do Espírito Santo, porque a Tua palavra nos diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. E nós hoje usufruímos da liberdade que encontramos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aí do seu lugar, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é fiel. Até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor me sustentou. Obrigada, Senhor. Nós queremos encher este lugar com gratidão, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Deus. Obrigada porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia e nós estamos aqui como prova viva da Sua misericórdia. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar? Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos
nosso Rei. Glória a Deus. Sincronizado, Senhor, nessa noite. Vamos lá, assim nas palmas. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar. Aleluia! Com devoção. Que ouve-se hoje aqui, oh Senhor, Tu és o único. Vem, vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui, é verdade, Senhor, de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Declarar a palavra de Deus. Todo ser na terra e no céu louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra Nós celebramos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Glória a Deus. Quantos querem mais da bondade de Deus, do amor do Pai nessa noite? Feche os teus olhos, permita que o Senhor te abrace. Permita que o Senhor alivie as tuas emoções, alivie os teus pensamentos. A bondade do Senhor se estende sobre a sua vida nesta noite. Se estende neste lugar sobre nós. Então libera. Te amo, Deus, ó Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Ele é fiel em todo tempo. A fidelidade dele está sobre nós. Obrigada, Senhor. Nós queremos apenas te agradecer. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo.
da poder de Deus. Em todo tempo, Senhor, nós cantaremos sobre Ti, reconhecendo quem o Senhor é para nós. Obrigada, Deus, porque em Ti nós encontramos segurança. Em Ti nós encontramos tudo o que precisamos. Obrigada, porque o Senhor é aquele que tira de nós todo peso, toda confusão. Obrigada, Deus. Em Ti nós encontramos refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o alimento para as nossas almas. Tu és tudo o que precisamos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Você está seguro nele? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que cuida, aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale,
está me guardando, me guarda. Em teus braços, oh Senhor, Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso alívio. Obrigada, Senhor, porque nos Teus braços nós nos fortalecemos. Obrigada, Senhor, porque nos Teus braços nós podemos ser revigorados. Essa semana eu passei uma semana muito corrida. Nós estamos aí na correria do musical de Natal. E nós estamos com uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor vai fazer. Então nós estamos na correria já faz aí mais de 2 meses. E hoje era o dia que eu estava assim: Deus, eu estou tão cansada. Deus, eu estou tão cansada. Ai, Senhor, eu queria que o meu espírito pudesse correr com a carne junto. Mas a nossa carne é fraca mesmo, né? E quando eu vi que essa música está no repertório, eu falei: Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu descanso. Então essa música ela é um convite para mim, para você, para que você entendesse que é no colo de Deus, é nos braços de Deus que nós podemos ser fortalecidos, aliviados. E eu vou dizer para vocês, eu estou me sentindo tão leve aqui na presença de Deus. Esse ambiente está preparado para você usufruir dessa bondade, usufruir dessa leveza, desse alívio que nós encontramos em Deus. Então, não sei o que acontece à sua volta. Às vezes é tanta coisa, né? Às vezes é tanta coisa. E o pior é quando vem tudo de uma vez. É complicado. Mas o meu segredo, sempre que acontecem essas coisas, é: Senhor, o Seu colo é o meu lugar. É onde nós encontramos o descanso. É onde nós encontramos a força. Então nós vamos cantar mais uma vez o refrão: em Teus braços é o meu descanso. Eu gostaria que você usufruísse do braço de Deus, porque Ele tem alívio para você, Ele tem alívio para a sua alma, Ele tem alívio para os seus pensamentos. Às vezes você chegou aqui pensando em tanta coisa que você precisa resolver, tanta coisa que precisa acontecer. Mas hoje o Senhor já só está dizendo para você: filho, filha, vamos acalmar aqui no meu colo. Acalma suas emoções aqui, perto de mim, porque eu cuido disso que você está aí tão preocupado. E se você está assim como eu, às vezes um pouco cansado fisicamente dizendo, porque da obra a gente não se cansa, né, Rô? Da obra a gente faz o que for. Então vai para o colo do Pai. Então vamos declarar. Feche os seus olhos aí. Não se importa com mais nada à sua volta. Entenda que você fez a melhor escolha. Você podia estar em qualquer lugar hoje, mas hoje você decidiu estar no colo de Deus. Então vamos cantar todos juntos o refrão: em Teus braços é o meu descanso, oh Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, é Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, é o meu descanso. Em Teus braços é o meu lugar, é o meu lugar. Em Teus braços é um lugar de acolhimento, um lugar de cura sobre nós. Obrigado, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Ainda de olhos fechados, amanhã nós temos um grande desafio.
E eu estava gerando o dia de amanhã, orando ao Senhor. E eu quero profetizar juntamente com vocês, esse é o nosso momento da oração, que nós possamos orar pelo evento de amanhã. Eu creio que esse evento nasceu no coração de Deus. E em nome de Jesus eu quero profetizar uma noite de salvação amanhã. Então eu gostaria de te convidar a orar juntamente comigo pelo nosso musical de Natal. E nós cremos que o Senhor está fazendo grandes coisas através de nós e através da nossa igreja, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós queremos orar, Senhor, consagrar este ambiente, consagrar este lugar, Senhor, crendo que amanhã será uma noite de salvação, uma noite no qual o Senhor vai nos surpreender mais uma vez. Nós declaramos que esse ambiente será pequeno para o tanto da glória do Senhor que será liberado neste lugar e sobre também as nossas vidas. Senhor, venha honrar a vida daqueles que estão envolvidos, aqueles que acreditaram, aqueles que disseram sim a este desafio. Oh, Senhor, nós veremos grandes frutos, Senhor, do nosso penoso trabalho, frutos que foram gerados através de suor, de lágrimas, de intensidade, de muitos ensaios, de muita oração. Nós queremos que amanhã, Senhor, vai ser um dia de muita alegria, uma grande colheita está por vir sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus nós consagramos este lugar. Nós queremos declarar, Senhor, que quando essas pessoas entram na nossa igreja, elas já sintam a presença de Deus, elas já sintam um toque do Espírito Santo, eles já sintam, Senhor, este ambiente preparado para que o Senhor possa se mover, para que o Senhor possa trabalhar. Em nome de Jesus, todo o empecilho do diabo, tudo aquilo que o inimigo intenta contra as vidas dessas pessoas, não prosperará. Nós profetizamos, Senhor, uma noite de liberação, onde a Tua palavra tem livre curso, onde o Senhor tem livre acesso ao coração das pessoas que estarão aqui. Senhor, nós consagramos, Senhor, não somente esse ambiente, mas a vida de cada pessoa envolvida, de cada pastor, de cada líder que vai estar aqui, Senhor, para dar o suporte para as pessoas, Senhor, da técnica, enfim, Senhor, todas as pessoas envolvidas, porque nós cremos, Deus, que amanhã vai ficar, Senhor, vai ficar realmente na agenda do Senhor como um marco no nosso ministério, onde pessoas foram salvas e a Tua palavra foi pregada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Nós estaremos aqui interpretando uma das melhores histórias que nós conhecemos, que transformou a nossa vida e que vai transformar muitas vidas aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel em todo tempo, e a Tua bondade nos seguirá, e este lugar, oh aleluia, irá receber de uma unção nova, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Pode se assentar, que a gente vai ter agora a hora do recado. E crie expectativa, porque o Senhor tem mais, em nome de Jesus. 19 horas. Bem, vamos falar das nossas redes sociais, não é? Nosso portal principal de notícias, para você ficar super atualizado aí das notícias da Igreja da Fé Cristã, é o Facebook. Facebook é o @Igreja da Fé Cristã. É lá você vai encontrar as fotos dos cultos. Não esquece de curtir e compartilhar, afinal de contas, as redes sociais é pra gente evangelizar também, né? E temos o YouTube. No YouTube você vai encontrar ministrações, cultos de sexta, cultos de domingo, tem a nossa playlist. No YouTube é a Igreja da Fé Cristã Oficial. Assiste uma ministração ou duas por semana para você estar sempre edificando no seu coração. Em nome da Igreja da Fé Cristã, quero já antecipar aqui para você, né, que quarta-feira já é Natal. Então, Feliz Natal, que você e a sua família possam não perder, né, o verdadeiro sentido do Natal. E é isso. Ficamos por aqui, que você tenha um ótimo culto, se permita a receber aquilo que Ele tem para você no dia de hoje.
Alô? Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Que a paz e a graça esteja conosco. Povo mais que abençoado em Cristo Jesus. Quem crê que é mais que abençoado em Cristo Jesus? Amém? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de finanças. E a última vez que eu conversei com vocês sobre esse assunto, eu falei sobre princípios. Porque para a gente prosperar financeiramente, existem princípios, mas não só para finanças. Tudo na nossa vida existe princípios. Por exemplo, se a gente quer emagrecer, a gente faz exercícios e come menos, certo? Princípio. Se você continuar comendo errado, não emagrece. É um princípio. Aí eu tenho assim, minha amiga, aí ela fala, eu corro para comer? Eu exercito para comer? Tá certo. Ela faz bastante exercício e aí ela pode comer um pouco mais, certo? Como eu não gosto muito de exercícios, eu como menos. Né? Aí quando eu quero comer um pouquinho mais, aí eu faço uns exercícios. Mas são princípios. Princípios naturais. Para finanças, existem princípios naturais e existem princípios espirituais. E um dos princípios espirituais é que a gente tem que semear. Nós precisamos plantar para colher. Não há como colher sem plantar, em tudo. Em tudo que a gente for fazer. A gente precisa plantar para poder colher. Até existe a lei da ação e reação. É plantar para colher. Toda ação existe uma reação. Certo? Aí para quem não acredita muito na palavra de Deus, que não é o nosso caso, mas toda ação existe uma reação, que é plante que você vai colher. E aquilo que você plantar, você colhe. Certo? E nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Esse é um princípio. E o mundo espiritual precisa saber quem é você em Cristo. O nosso pastor, eu acho que foi esse domingo que ele contou o testemunho dele, que ele precisava de uma quantia em dinheiro em agosto. E aí ele orou assim, Pai, aqui é o teu filho Alberto. Vocês acham que Deus realmente não sabia quem é o nosso pastor Alberto? Vocês acham que ele estava orando só naquele dia? Ele já vinha orando há muito tempo. E Deus sabia quem era. Mas por que então ele falou, Pai, aqui é o teu filho Alberto? Porque o mundo espiritual tem que saber que ele sabe que tem um pai. E que sabe que esse pai cuida dele. E quando ele precisa, é só pedir para o pai. E assim como nós temos que saber quem somos em Cristo. Para quando nós precisarmos, o mundo espiritual, saber quem somos nós em Cristo. Porque o que foi falado lá, os filhos de Cefas, vocês lembram da passagem em Atos, que fala dos filhos de Cefas que foram expulsar os demônios? Eles chegaram e falaram assim, nós te expulsamos no nome de Jesus a que Paulo prega. O que os demônios disseram? Nós bem conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem sois? E eles tiveram que fugir. Então, o mundo espiritual, princípio, precisa saber quem somos. E nós precisamos saber quem somos. Nós somos filhos de Deus e temos um Pai que supre todas as nossas necessidades. Mas existem os princípios. Dizimar e ofertar é um deles. Amém? E assim, você não pode somente buscar a Deus quando precisa. Porque o mundo espiritual tem que te conhecer. Tem que saber que você está ali na presença de Deus. Sempre. Os demônios têm que te temer. Eles não têm que fazer igual fez com os filhos de Cefas. Eles têm que fugir da sua presença, como fugiria da presença de Paulo. Porque Paulo pregava a Cristo verdadeiro. E assim como nós pregamos, nós dizemos quem é Cristo. Se nós dissemos e afirmamos quem é Cristo, como nós podemos não cumprir o princípio de dizimar e ofertar? E também não fazemos isso por necessidade. A palavra nos diz, não faça isso por necessidade, mas por amor ao reino. Porque se você fizer por necessidade, chegará uma hora que você não vai mais cumprir o princípio.
você vai se desgastar. Tudo o que fazemos, não só para Deus, mas tudo tem que ser por amor. Porque uma hora, se você faz por obrigação, ou por, eu quero agradar a Rose, então eu faço. Uma hora me cansa de agradar a Rose. Eu não faço para agradá-la, eu faço por amor. É assim que a gente age. No mundo espiritual também. Coloca para mim, Nathalie, por favor, Abacuque 3, 17 ao 19, nós vamos ler. Minha tradução NTLH, por favor. Diz assim a palavra de Deus: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como a de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Não importa a sua situação, o importante é o Deus que você serve. Você não o serve porque tudo vai bem, você o serve porque o ama. Você não o serve porque você tem coisas, você o serve porque você o tem e Ele te tem. É por amor a Ele, porque se não for, quando te faltar, você deixa de amá-lo. Porque são coisas que governam a sua vida. E não pode ser coisas que governam a nossa vida, e sim o amor de Deus. Se tudo nos faltar, é isso que o profeta está dizendo aqui. Mesmo que eu não tenho nada, eu ainda tenho Deus. Mesmo que, e aquela época, eles estavam passando muita necessidade. Eles viviam da colheita. Estava tudo seco, não chovia. Ele falou, não importa, o nosso Deus ainda está aqui. Ele ainda cuida de nós e Ele sempre cuida. E nosso princípio tem que ser esse. Se Ele cuida de mim, eu tenho que devolver pelo menos um pouquinho desse amor que Ele tem por nós. Temos que devolver para Ele na casa do Senhor. Em Filipenses 4, 10, nós vamos ler do 10 ao 13. Vocês conhecem bem esse versículo que está lá na frente, que ele diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre repete, tudo eu posso naquele que fortalece. Mas o que Paulo está dizendo aqui, nós vamos ler desde do 10, ele diz assim: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tiveram deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar este cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É aqui que em outra tradução diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que ele tudo pode? Ele pode qualquer situação. E Paulo era uma pessoa como nós. Nós podemos qualquer situação. Cuidem de nós ou não, porque o nosso Deus sempre cuida. É isso que Paulo diz aqui. Ele sempre cuida de nós. O Senhor nunca deixará de cuidar de nós. E Ele nos abençoa cada vez mais. Ele nos dá condição para abençoar a sua casa. Então, se você quer ser próspero, faça esse princípio, faz esse propósito com o Senhor e veja se não vai encher. Ele fala isso de novo, eu repito esse versículo em Malaquias: faça prova de mim e verá se o seu celeiro não se enche. Não precisamos fazer prova de Deus. Nós temos provas todos os dias do tanto que Ele cuida de nós. O nosso dever aqui na terra é cuidar da casa do Senhor.
Em Salmos 34:10 diz assim: até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Quando nós seguimos os princípios espirituais e buscamos ao Senhor, nada temos falta. Em 2 de Crônicas 31, 4, 5 e 10. Louvor, se quiser subir. Já estou terminando. Diz assim, 2 de Crônicas 31, 4 e 5, e depois nós vamos ler o 10. Enquanto ela acha, eu vou lendo para você. Diz assim a palavra de Deus: o rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. No 5, logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite e mel, e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinham. No 10, diz assim: o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Porque o povo abençoou a casa do Senhor, o Senhor abençoou o seu povo. E esse é um princípio espiritual. Para que você receba as bênçãos do Senhor, você precisa abençoar. Plante para você poder colher. E não vai fazer falta, tenha certeza disso. Se você dizimar, não pense que vai faltar. E se você não dizimar, não pense que não vai fazer falta. Porque vai. Quando você deixa de dizimar, você dá direito ao inimigo de roubar a sua prosperidade. Nós temos uma pregação de Arão Xavier, e ele lá fala dos princípios materiais, também espirituais, mas ele ensina bastante sobre finanças. Então ele está no site da nossa igreja, no YouTube, se vocês quiserem assistir, se alguém ainda não assistiu, ele ensina sobre finanças. E em todo, mesmo material como espiritual, vai ter os princípios para a gente seguir. Amém? Separa agora o melhor para o Senhor, enquanto a gente canta essa canção. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Amém? Vamos orar e abençoar as nossas finanças? Vamos ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque podemos ofertar na tua casa e abençoar a tua casa, trazendo toda a provisão que é necessária. E fazemos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel a nós e nós queremos ser um pouquinho, devolver um
pouco dessa fidelidade que o Senhor demonstra a nós. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o nosso celeiro se enche e que o Senhor sempre cuida de todos nós. Até aqui o Senhor tem cuidado e nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para o teu povo. Abençoa, Pai, abre portas, prospera, olha para o coração de cada um e faz a diferença, para que todos vejam, Pai, a diferença daquele que serve e o que não serve ao Senhor. Abençoa cada um e dá mais, Pai, para que eles possam cada vez mais abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos receber o pastor Everaldo. Boa noite, igreja. Pode se sentar, por favor. Como é legal a gente chegar num local que já foi ungido por Deus desde de ontem, de anteontem. A gente chegar num local onde a gente sente a presença do Espírito de Deus desde o momento que a gente coloca os nossos pés daquele portão para dentro. E saber que Deus tem algo para fazer maravilhosamente nas nossas vidas. Se a gente começar a analisar desde o princípio dessa reunião, desde o início dessa reunião, você vai ver Deus agindo. Amém? Então eu creio que Deus está fazendo algo e vai fazer algo maravilhoso por esses dias. Sabe por quê? Deus não faz nada sem propósitos, sem um objetivo. Se você está aqui é porque tem um propósito. Se Deus te chamou é porque Ele sabe que você tem algo especial para fazer nesse mundo. Então, eu estava ali no meu canto e depois eu vou contar um pouco a respeito disso. E Deus, sabe, começou a me mostrar desde essa noite passada. Então, primeiro quero dar uma boa noite a todos, aqueles que estão online aí assistindo, para o meu povo lá de São José do Rio Preto que está nos acompanhando. Um beijão no coração para o meu sobrinho, minhas irmãs. Eu quero agradecer do fundo do coração a todos aqueles que estão nos seus lares também, que se colocaram a brecha para tirar um tempinho para ouvir e se alimentar da palavra de Deus, assim como nós aqui nessa noite. Amém? Voltando lá no nosso assunto, a Leise falando da semana dela, do dia dela, desses 2, 3 últimos meses, E eu já catando aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Aí essa semana a Leise liga para a gente e fala assim: Vê, dá para você pregar? Eu falei, tá, vamos lá buscar o Espírito Santo de Deus, que tu queres falar. Aí a gente fica caçando aquilo que é do homem e o que é de Deus, porque no momento da nosso chamado, no momento da nossa luta, no momento da nossa aflição, a gente começa a buscar aquilo que é imediato, que é palpável, que é visível. E não é isso que muitas vezes Deus vai fazer nas nossas vidas. Ele vai esperar você e eu se prostrar, se humilhar, reconhecer que é Ele que vai fazer e não nós. Aí eu estava em mente e tal, para falar no meu humano, para falar de uma igreja, de um corpo de Cristo bem ajustado. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. E lá na palavra diz que que seria do corpo se a todos fosse cabeça, o que seria do corpo se todos fossem braços, Isso era o que eu tinha em mente para pregar. E essa semana nós estamos trocando o piso da nossa casa e tá aquela correria, E eu cansado, porque faz mais de 15 anos que eu não trabalho como pedreiro. Aí, naquele corpo bem ajustado, você tem que começar a
para trabalhar de pedreiro novamente, você tem que começar a mover outros músculos que você não estava habituado a se mover. E isso dói, né? Machuca. Aí você chega lá, eu estou lá, agacho para cortar um piso. Ai! Aí mexo do outro lado. Ai! Aí minha mulher falou, para, está todo... Não, eu falei, lógico que não. O corpo tem que se adaptar ao serviço. Conosco é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, não vou para a igreja que eu estou dolorido. Aquele corpo deixou, aquela parte deixou de se alimentar da palavra e vai atrofiando. Hoje está... entenda bem, a gente não está aqui obrigando ninguém a ficar com 24 horas com os pés dentro da igreja. Mas nós devemos ser praticantes, não só ouvintes. Se Deus fala que nós temos que ir ao templo do Senhor para louvar, para estar entre os irmãos em comunhão, nós devemos fazer isso. Imagina, por exemplo, na correria, na preparação do evento de amanhã. Se você deixa por mês, pelo menos umas 2 vezes de estar aqui no ensaio, você acha que vai sair tudo normal? Não vai. Então, nas nossas vidas é a mesma coisa. Se nós não estivermos presentes, praticando, ouvindo, lendo a palavra, com os irmãos de fé, nós vamos acabar morrendo, atrofiando. Aí tá, ontem à noite, a minha esposa veio para cá para oração, e eu fiquei para finalizar um cômodo lá. E eu fui até às 8h40 da noite. Falei, agora eu tomo um banho e descanso sossegado. 3 horas da manhã, adivinha quem me acorda? Espírito Santo de Deus. E dá 3h30, 4 horas, 4h30, e eu viro de um lado para o outro e vem, sabe? Palavra daqui, palavra dali, unção daqui, unção dali, e aí começa a quebrantar tudo. Aí deu 5h30, eu falei, agora não tem o que fazer, eu vou levantar. Aí a Di falou, você não vai dormir? Eu falei, adivinha quem está aqui? Aí, sabe o que eu vou fazer? Agora que eu já ouvi o Espírito Santo, calçar um tênis, colocar uma bermuda e vou fazer caminhada. E lá nessa caminhada, Deus sabe, era esse louvor que a Lei estava cantando. Eu fui desde o início, 1 hora de caminhada. Seu passar, eu não sou muito bem de cantar, né? Desse jeito. Então por isso que eu comecei falando no início dessa reunião, para a gente começar a entrar na nuvem de glória. Sabe? Começar a chegar a partir do momento que você encontra com o irmão de fé, que ele começar a conversar com você, você já começar a entender o que Deus está fazendo ali. Qual o propósito de você ter encontrado com ele, né? A partir do momento que você entra nessa igreja, ou uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus, você começar a entender, fala, Deus, eis-me aqui, por que tu me trouxeste aqui? O que eu preciso fazer para sair daqui cheio? Porque muitas vezes nós vamos andar na nuvem sem saber o propósito. Lembra dos discípulos de Jesus? Jesus vai para o monte na transfiguração, né? Quem foi com ele? Quais foram com eles? Pedro, Tiago e João, os 3. Aí está lá, baixa a nuvem, aí vem Elias e Moisés, e fica trocando ideia com Jesus. E os discípulos lá só vendo, dentro da nuvem e vendo aquilo lá. Aí qual o pensamento de Pedro? Fala assim, Jesus, olha que legal, já que estamos todos aqui, vamos fazer uma cabana para cada um. Uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Não sabiam qual era o sentido daquele momento. E Jesus se preparando para colocar a morte debaixo dos seus pés. Era uma reunião celestial. E eles não entendiam. E muitas vezes nós estamos vivendo isso.
dentro da igreja, o tempo passando e a gente não sabe qual o propósito nosso aqui dentro. Você foi escolhido. A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos desde a fundação dos tempos, do mundo. O meu nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Isso tem que estar ardendo no nosso coração, sabe? Saber e ter a alegria e o privilégio de ser escolhido por Deus. Quando a gente conversa com Francisco, sabe, é transbordante esse homem cheio de fé, sabe, tudo para ele, e tem que ser assim nas nossas vidas também, é Cristo, sabe, é viver, porque chega, sabe, de viver aquilo que o diabo tem colocado nas nossas vidas. Nós temos que viver o melhor de Deus, não o pior de Satanás. Porque nós vivemos dentro da igreja, ouvindo a palavra, tendo o privilégio todo o tempo de mudar de vida, mas realmente, será que nós queremos mudar de vida? Então, esse é um tempo onde Deus está falando a todo tempo e nós devemos estar atentos, porque está próximo. Nós vamos falar um pouco disso agora. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus 24. Me perdoe se eu for meio gaguejeira hoje, porque eu estou sem meus óculos. Pela minha infelicidade, sentei em cima dele e quebrei. Então, eu não ia vir agora de óculos escuro, né? Diz assim, 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aborrecerão aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicares a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Até aqui. Nós estamos vivendo, como diz na palavra, tempos difíceis. Onde tudo isso que nós acabamos de ler está aos nossos olhos. Está acontecendo. A gente vê países do Oriente, se acabando em guerra lá. A gente vê aqui próximo da gente enchente no Rio Grande do Sul. A gente vê a todo tempo na internet, na televisão, pai matando filho, filho matando pai. A gente vê a todo tempo por aí, até mesmo dentro dos lares, um odiando o outro. Ninguém tem amor próprio mais. A vida banalizou de tal forma que, por causa de mixaria, as pessoas uns estão matando aos outros. É uma fechada no trânsito, é um xingamento, acaba em tragédia.
está aos nossos olhos e nós estamos acomodados. Isso tudo acontecia também lá no tempo de Noé. Talvez não esse negócio de pai mata filho e tal, mas as situações aconteciam. E Noé fazendo a arca, convidando ao povo ao arrependimento, a se consertar, e o povo não estava nem aí. O povo buscava o quê? Os deleites. Eu estou bem, que importa os outros? Nós estamos vivendo isso. Está acontecendo aos nossos olhos e nós estamos acomodados. Às vezes o pastor coloca lá no grupo, ou às vezes até mesmo chega um irmão pedindo oração para a gente, e a gente fala, eu vou orar. Não ora, às vezes. Às vezes está passando por necessidade, não vai me faltar. E o que diz a palavra a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo? A palavra diz que nos últimos dias, vai haver homens amantes mais de si mesmo do que da palavra de Deus. Hoje você pega, a pessoa trabalha para conquistar, trabalha para ser, trabalha para mostrar, e não trabalha para Deus. Não faz nada em prol do reino de Deus. Então, nessa noite nós temos o privilégio, como desde o início dessa reunião, de ver e observar e entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque um dia, assim como a Dick pregou, no reino espiritual, haverá prestação de conta. Haverá ajustes. E lá nós não vamos ter o tempo de falar, ó Senhor, me deixa corrigir esse meu erro. Me deixa, me converter. Não vai ter tempo mais. Como diz lá na palavra a respeito do rico e do pobre que morreram, e um foi para o Hades e o outro foi para o... E aí chegou lá, o rico falava assim, deixa eu voltar na terra e falar para o povo lá, que meus parentes, que existe inferno mesmo. Ele falou, não, quem está aqui não vai, quem não vai para lá e não vem para cá, e não tem volta. Então se você tivesse ter feito, tinha que ter feito em vida. Qual tem sido o papel da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo? Será que a igreja tem mostrado ao mundo qual é o seu verdadeiro papel? De amor, de abraçar, de auxiliar, de compreensão, de dar suporte. Graças a Deus, olha, nós estamos no ministério que isso acontece. Eu estou nesse ministério com a minha família 22 anos. Nós temos visto a mão do pastor abençoando, o Senhor abençoando nosso pastor e nosso pastor abençoando vidas. Então, nós estamos aqui e nós devemos seguir aquilo que o nosso pastor tem como visão de Deus, como propósito de Deus. De estar levando cada um ao crescimento, para que cada um seja aquilo que o Senhor verdadeiramente chamou para ser. Será que nós estamos buscando salvação até mesmo para os nossos familiares? Será que nós temos orado por nossa parentela, pela nossa casa, pela nossa família? Porque a igreja começa dentro dos nossos lares. Então, a partir do momento que nós passamos a palavra de Deus ser praticada dentro da nossa casa, aquilo naturalmente vai lá fora fazer a diferença no mundo. Onde você for, você vai ser luz. Aonde você for, você vai ser o sal da terra. Aonde você for, as pessoas vão querer estar junto com você.
Isso é contagiante, tão gostoso, irmãos, porque quando você chega num local assim, a pessoa fala, que bom que você veio, sabe? Que bom que está junto com você, sabe? Quando eu estou perto de você, cara, eu sinto uma paz. E quem que é essa paz? Cristo. Não é o príncipe da paz? É Cristo. Eu gosto muito quando a palavra de Deus fala que nós somos a carta de Cristo. Porque quando você se torna a carta de Cristo, na nossa época, eu sou um pouquinho mais velho, mas assim, olha, quando você namorava, mandava carta. Era uma carta para lá, uma carta para cá. Né? Era assim? Então o objetivo era a pessoa ler. Se nós somos a carta de Cristo, onde nós formos, a pessoa vai ler, vai entender quem somos nós. Né? A igreja tem se comportado em obediência nesse tempo difícil, porque muitas vezes o chamado é feito, sabe? A convocação é feita e o povo não tem atendido. O povo tem sido disperso, tem sido, sabe? Não, eu tenho mais o que fazer. Lá no Antigo Testamento, de tempo em tempo, o povo subia para adorar o Senhor no templo. Então, naquela época lá, se você observar no Antigo Testamento, ia todo mundo, não ficava. Ia todos. Israel ia em peso para adorar o Senhor. E hoje, o que nós vemos? Nada de errado e nada contra crente de internet. Nada contra. Se um dia eu mesmo, às vezes eu não pude estar presente, eu assisti. Não pode ficar sem. Mas você não pode ser só da internet. É uma bênção a internet para que nós possamos, sabe, a evangelizar, alcançar vidas, sabe, se fortalecer também, mas não todo o tempo. Nós temos visto tudo isso, o que nós estamos fazendo? Ou estamos como o povo que saiu do dilúvio, paralisado, tentando entender aquilo que é do mundo e não as coisas que é de Deus? Estamos procurando o nosso próprio bem ou o bem do reino de Deus? Porque, como diz na palavra lá do mancebo de qualidade, né? Daquele jovem que era rico, que pensou em ter tudo, que já estava abastado, falou, vou fazer um celeiro maior, para que eu possa colocar e enricar cada vez mais. Aí a palavra vem e fala, Deus fala com ele assim, ainda hoje pedirão a tua alma, e que direis? Porque nós estamos buscando isso. Como a Adi pregou, é natural. A partir do momento que você serve a Deus, a partir do momento que você obedece, você não vai estar preocupado com coisa alguma. A palavra de Deus diz, se Deus cuida dos lírios do campo, cuida dos pássaros, não vai cuidar de nós? E olha, siga esse princípio. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Siga esse princípio. Fala mais ou menos daqui 1 mês, 2 meses para mim. Fala para nós. Conta aqui para nós, para você ver. Faça isso. Coloca para nós, por favor, Timóteo 3:1, por favor. Segunda de Timóteo, querido, desculpa.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Até aí. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está dentro da igreja com esses traços? Porque qual o papel do cristão? Conversão para trazer salvação. Porque a partir do momento que você entende a palavra, que você pratica a palavra, aqueles que não conhecem a palavra andarão com você e você levarão eles à salvação, apresentarão eles a Cristo. Mas o cristão, muitas vezes, não generalizando, muitas vezes o cristão não apresenta o que Cristo nos ensina e leva para dentro da igreja isso daí. E o corpo de Cristo, ele tem que ser curado. O corpo de Cristo, ele tem que ser ajustado. Andar todos no mesmo propósito. Como que eu vou chegar para o Diego e eu vou pegar e trabalhar com ele falseando? Trabalhar com ele, sabe, falando mal dele. Trabalhar com ele dando prejuízo. Então o crente, ele não pode ser essa pessoa que vai escandalizar o reino de Deus. O crente, ele tem que ser aquele que, sabe, que suporta. O crente tem que ser aquele que passa pelo fogo e é aprovado. O crente tem que ser aquele, sabe, que no momento da luta, da tribulação, ele fala, eu sei a quem eu sirvo. Porque caso contrário, se ele abandonar o princípio da palavra e escandalizar o reino de Deus, ele vai criar um hábito, a partir dali, de ser sempre esse que vai cair no mesmo buraco. Imagina, por exemplo, e eu gosto muito da história de Davi. Imagina, Davi chega uma hora, está lá em 1 de Samuel 24. Aí chega lá, Davi chega de uma batalha lá, e ele vem vindo com seu exército, e chega na cidade lá onde Ziclag, ele morava lá, estava lá com a família, estava toda destruída. Os amalequitas chegaram e deram um impento lá e tomaram tudo, levaram a família tudo embora. Levaram o povo tudo embora, levaram o gado, levaram tudo. E aí Davi chega lá. Qual o objetivo de Satanás para a vida de Davi naquele momento? Mostrar que estava tudo acabado. Mostrar que tinha perdido tudo. Mas a palavra de Deus diz lá que levaram vivo as mulheres e todo o seu rebanho. Aí Davi pensa o quê? Se estão vivos, eu preciso lutar por isso. Eu preciso buscar o meu povo, né? Então ele tinha um propósito. Ele falou, eu vou buscar meus familiares, minhas 2 esposas, as esposas do exército inteiro lá, né? E ele pega, e naquele momento lá, a maior parte do exército olha para ele e quer apedrejar ele. Fala, tá vendo, nós fomos, seguimos você, e aí agora? Onde estão nossos familiares? Então, no nosso meio, muitas vezes, tudo conspira para isso também. A gente, na nossa vida, a gente olha e fala assim, está tudo perdido. né? Às vezes no seu ministério você olha e fala, está tudo perdido. né? Às vezes na sua vida financeira você olha, está tudo perdido.
Às vezes na saúde você olha, está perdido. Mas não é isso que Deus quer te mostrar. Isso é que o inimigo quer te mostrar. Deus quer te mostrar aquilo que Ele sonhou para você. Se é material, as nossas bênçãos estão no reino espiritual. Deus diz que nós vamos reinar em vida. Se é cura, Deus diz lá em Isaías que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se é prejuízos, Deus diz que Ele vai restituir, o diabo vai ter que devolver 7 vezes mais. Então nós temos que, no nosso ministério, na nossa vida, nós temos que andar pela palavra, não por aquilo que o mundo quer nos mostrar, que o diabo quer nos mostrar. E outra, se há fôlego, há vida, corra atrás. Deus vai te capacitar, Deus vai te levar, sabe, a lugares que você nunca pensou estar. Porque, sabe, não sou perfeito, mas eu nunca imaginaria estar aqui. Para terminar o colégio, foi obrigado minha esposa toda noite me expulsar de casa para ir para a escola. Então eu não tenho estudo. Mas quando Deus quer fazer, Ele não vai escolher o bonzinho, não, nem o perfeito. Quando Deus quer fazer, Ele vai te escolher aí onde você está, lá na sua casa, no seu trabalho, no meio do caminho, dirigindo, eu não sei como, mas Deus vai fazer. E eu creio, eu profetizo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Na vida de você está em casa, que já não tem mais esperança. Deus está tirando gente, sabe, do abismo, do escuro, trazendo para a luz. Aqueles que nós pensávamos que não tinha jeito, Deus está trazendo. E nós não estamos vendo isso também. Para mim, quando eu olho para aquela pessoa que eu achava que não tinha condição, está indo para a igreja, tornou natural isso. Não, glória a Deus que ele se converteu. Vamos, sabe, incentivar o irmão. Vamos estar junto orando. Irmão, você escolheu a melhor parte de Deus para a sua vida. Estamos acomodados. Estamos inertes. E aí Davi chega e ele fala, não, eu não me conformo, eu vou atrás. Aí ele conversa com o exército, tal, lá. E no final dessa passagem, aí diz assim, e Davi decidiu confiar no seu Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem confiar em Deus, sem colocar Deus na frente. Muitas vezes nós não pedimos para Deus o que nós vamos fazer. Não mostramos a Deus as nossas petições. Assim como a Di falou do pastor. E tantas outras coisas que a gente, sabe, vê acontecendo na vida do irmão, mas a gente acha também que isso acontece na vida dele e não acontece na nossa. Então nós temos que parar um pouco para analisar quem nós somos em Cristo. Voltar ao princípio, sabe, da nossa conversão. E retomar esse caminho e dizer, Senhor, sabe, por algum motivo aí nessa caminhada, eu achei que eu era o bom. Por algum motivo nessa jornada, eu me desviei dos teus propósitos. Senhor, me leva aquele primeiro amor que eu tinha lá atrás. Quando eu orava e acontecia. Quando eu pedia tinha resposta. Quando eu falava e as pessoas se convertiam. Quando eu sabia viver com tão pouco. Senhor, me leva a amar o meu irmão assim como diz a tua palavra. Eu sei que é possível amar o meu irmão mesmo do jeito que ele é. Eu sei que é possível o Diogo me amar do jeito que eu sou e eu amar o Diogo do jeito que ele é. Mas cada vez que nós olhamos, sabe, olhamos atravessado.
Deus, quando nos chama, Ele nos chama imperfeito, nos chama, sabe, sem ter condição, nos chama sabendo que Ele é capaz de fazer o sobrenatural. Só precisamos dizer: eis-me aqui. Só isso. A partir do momento que cada um de nós, no nosso coração, falarmos assim: eis-me aqui, pronto. Larga, sabe? Larga tudo isso que a gente tem como objetivo, como proposta. Não vamos dizer que para abandonar os sonhos, não, ninguém está dizendo isso. Mas de abandonar aquilo que a gente quer como obsessão, como, sabe, como ganância. Porque nada disso nós vamos levar desse mundo, a não ser os nossos frutos. E saber, sabe, olhar assim e começar a rir das nossas histórias juntos, né? Começar a sentar e lembrar. Eu me lembro quando a Rose, sabe, lá embaixo, Toninho, o irmão Maurício. Eu me lembro quando o irmãozinho veio para a igreja e começou a cantar aqui em cima a primeira vez. Glória a Deus que estamos firmes. A irmã Terezinha, né? Eu me lembro da nossa consagração aqui, né, Janaína, pastora? Né, pastora Leis? Pastora Dirce, lembro-me. Vamos celebrar isso junto, sabe? Porque o diabo nada pode nos separar. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas vamos nos fortalecer em Cristo. Vamos caminhar junto. Vamos fazer, sabe, disso daqui aquilo que Deus está esperando que nós façamos, encher esse local. Eu vou contar um negócio aqui que eu nunca contei ainda, nem para o pastor eu contei. Olha que nós, nesse local, eu tive um sonho irreal. Que eu estava pregando aqui e estava cheio de gente lá fora esperando. É promessa, é promessa. Vou fugir? Não vou fugir. Porque assim como o diabo mostrou para Davi, muitas vezes ele quer mostrar para a gente também. É gostoso fazer uma célula onde todo mundo te conhece, né? Às vezes você chega aqui e fala assim: é gostoso pregar, tem pouca gente, né? Mas já imaginou um dia você aqui em cima e essa igreja lotada, né? Você aqui pregando para a multidão. A palavra de Deus não diz que nós fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus? E por que nós estamos fugindo disso? Por que o matuto saiu da roça para poder vir aqui, tá aqui? Porque Deus chamou e não há como negar. Se Deus não negou, não poupou o seu filho, por que eu vou poupar o meu tempo, a minha vida? E aí, sabe, é legal você ver a história de cada um e você acompanhar o crescimento. Daqui uns dias seus filhos vão estar grandes, né? Qual que é a alegria de ver o pai, a mãe, ver os filhos crescerem? Qual a alegria do nosso pai espiritual, nosso paizão, pastor Alberto? É de ver, não só a pastora Leise, não só a pastora Dirce, não só a pastora Janaína, tem que ser o pastor Rony, pastor Toninho. Não seja pastor, não quer ser pastor, amém, mas seja presbítero, seja dedicado naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja amoroso naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. Se você é filho de Deus, você tem que aprender a fazer com excelência. Então, nós temos que buscar com zelo isso tudo, as melhores coisas, para apresentar a Deus, sabe, com alegria.
Seu filho vai chegar na sua casa, pai, hoje eu aprendi a escrever meu nome, né? Aí o pai se alegra junto com a mãe, e já sabe escrever o nome. Nós temos que chegar para Deus e falar, Deus, eu fui pela tua misericórdia, estava lá pregando. Nossa, meu filho, você subiu lá e pregou, que legal. Pai, hoje eu saí, primeira vez eu orei por uma pessoa e ela foi curada. Tudo isso, filho, eu sei que você é capaz de fazer tudo isso e muito mais. Pai, eu estou orando pela salvação da minha casa, porque a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje a igreja sofre de complexo. Hoje a igreja sofre de inanição. Hoje a igreja sofre por achar que é o bambambam. A igreja não está preocupada. Uma parte da igreja não está preocupada em salvação. Em aparência. Em ostentação. Não que nós não possamos ser ricos, ter. Não, nós somos filhos do rei, nós temos que ter. Mas nós não podemos fazer disso a nossa razão de viver. A igreja está preocupada com a aparência. O pastor colocou na internet essa semana a respeito da pessoa falando dela guardar o corpo dela para o Espírito Santo. É morada do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Não. Lá na história de Davi, o gigante, se preparou o tempo inteiro enquanto estava cuidando das ovelhas. Será que nós estamos preocupados em nos prepararmos no tempo da paz? É no tempo da paz que nós estamos sendo capacitados, treinados, no tempo da paz também. Sabe por quê? Porque Davi, lá no tempo que ele não estava em guerra, ele estava cuidando das ovelhas, mas ele estava se preparando, matando um urso, ele estava se preparando, matando um leão, para quando chegasse o dia dele ser chamado, ele está preparado. E às vezes as vestes que você vai usar não vai ser aquela que você espera que seja. Porque as armaduras não tem que ser as suas armaduras. As suas medidas não servirão. Tem que ser as medidas de Deus. Sabe? Tem que ser, sabe, a palavra para você poder confrontar o inimigo. Então, como nós ouvimos aqui nessa noite, sabe, quando tudo vier, você tem que ter resposta. A palavra. Pedro, quando estava lá, Jesus sobe no barco dele e prega, depois fala, Pedro, joga lá a rede. Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. O centurião, quando foi atrás de Jesus para que o servo dele fosse curado, ele falou, olha, tem homens debaixo das minhas ordens também. Basta só uma palavra sua para que o meu servo seja curado. Então nós devemos, nós devemos entender, praticar, obedecer, para que quando vier todas as situações, nós sabermos o que falar para o inferno. Reconhecer, dizer para o inferno quem nós somos em Cristo. Sabe? O diabo não suporta você dizer, eu sou amado do Senhor, eu sou escolhido do Senhor, sabe? Eu fui formado no ventre da minha mãe, Deus já sabia quem eu era. Se eu estou aqui ouvindo hoje, Satanás, essa ministração, é para que eu possa cada vez mais pisar na sua cabeça, porque eu vou sair daqui diferente do jeito que eu entrei. Eu não quero ser mais machucado, pisoteado, humilhado. Eu não quero mais ouvir aquilo que você tem colocado como mentira nos meus ouvidos. Sabe?
Imagina quanto tempo que nós perdemos das nossas vidas dando ouvido a Satanás. É um relacionamento destruído, fica um tempo fora. São finanças, são amizades, sabe? Tudo desfeito por um mal entendido, por uma palavra do diabo nos nossos ouvidos e nós trocamos ideia com ele. E aí, chega numa situação que você acaba dando tanto ouvido ao Satanás, que você acaba querendo praticar aquilo que ele te mostra. Eu me lembro uma vez, isso faz mais ou menos uns 12 anos atrás. A gente estava trabalhando a todo vapor, e aquilo, sabe, me tirou um tempo assim da igreja, de estar presente direto. E eu estava voltando de Campinas, que eu tinha ido buscar umas peças, e eu estava voltando de Campinas. E aí, passando do pedágio para cá, eu me lembro hoje, antes de chegar no trevo de Morungaba, na Dom Pedro, veio aquela palavra assim, ó, pega a van, entra na traseira dessa carreta. Se mata. A carga está pesada. Quem está te ajudando? Falei, naquele momento você para um pouquinho, você começa. Depois falei, peraí, não dá certo o negócio aqui. Né? Aí coloca um louvor, pede perdão por dar ouvido ao Satanás. E se desaba no choro. Sabe? E reconhece que Deus é Deus. Então a mensagem dessa noite, sabe? A mensagem dessa noite é para que nós possamos cada vez mais estar mais perto de Deus. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. A palavra diz lá em Tiago que a nossa vida é como um vapor. Né? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então aproveita o seu irmão, aproveita a sua irmã, amizade, abrace, beije, sabe? Fala da palavra, sabe? Tem paz uns com os outros. Busca o mais de Deus, busca o que está no reino de Deus, não no que está nessa terra. Amém? Se coloque em pé um minuto, por favor. Estamos terminando essa reunião. Repita comigo assim: Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de estar aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra. Eu sei que muitas vezes dei ouvido ao inimigo, muitas vezes me desviei dos teus propósitos, mas a tua palavra diz que o Senhor me ama, que o Senhor me escolheu, e eu sou filho amado, sou filha amada, e eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque eu sei que querendo o Senhor operar, nada e ninguém vai impedir. Eu creio na tua palavra, que o Senhor diz que me tirou das trevas e me trouxe para a luz do teu tão grande amor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa contar comigo a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem um momento de solitude, de particular com o Senhor. Fale com Ele enquanto nós cantaremos esse louvor. Derrama-se diante dEle tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você viveu. Apresente a Ele nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo tem ministrado a corações, e eu creio que tudo que o Espírito tem dito ao seu coração há de se cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira e eficaz, e penetra no mais profundo
para que cumpra o propósito. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Pai, abençoe a cada um, Senhor. Eu sei que muitas vezes as lutas, as tribulações têm nos afastado da Tua presença, mas a Tua palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Coloca de pé, ó Pai Todo-Poderoso, um povo que vai adiante, que vai guerrear sem olhar para o inimigo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é que vence as nossas guerras, que luta as nossas lutas, que as nossas batalhas são vitoriosas em Cristo Jesus. Senhor, não permita que nós sejamos cegados por as coisas deste mundo. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o Teu povo, dê sabedoria, dê entendimento, para que nós não venhamos cair nas astúcias ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, coloca de pé uma igreja, Senhor, que vai propagar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor, declarar as boas novas do reino de Deus, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos andar pela Tua palavra, Senhor, não pelas circunstâncias, não pelas adversidades. Nós queremos, ó Deus, escolher a melhor parte, estar aos Teus pés em todo o tempo, ouvindo o que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Fale com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Oh Deus, enche, Senhor, esse coração, Pai. Transborda com a Tua unção, Senhor. Coloca vestes novas, Senhor, vestes brancas, Senhor. Tira todo jugo, tira toda condenação, tira todo apontar de dedo, Senhor. Nós sabemos que tudo é possível ao que crer, como diz a Tua palavra. E nós andamos, Senhor, andamos na Tua presença em obediências, Pai, obediência. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca vai nos deixar, Pai. Mesmo sendo infiel, o Senhor sempre permanece fiel.
Abençoa o teu povo, Senhor. Leva debaixo da nuvem de glória com o entendimento que nós andamos, Senhor, na nuvem de unção, Pai, de vida, de graça, de alegria, aonde tudo foi pago por nós, que não há nenhum julgo, nenhuma condenação mais sobre nós, porque o sacrifício foi feito para que nós fôssemos livres, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Rony, vem aqui na frente, Rony, eu quero orar por você, filho. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vai para casa debaixo da graça de Deus, do favor. Vai com essa palavra no seu coração e medite nela dia e noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus.